E agora aqui a gente passa ao nosso querido Sálvio. Olha aqui, Sálvio. Olha que capa belíssima sobre 100 anos de Florestan Fernandes. Né? Já está em pré-venda. Fala para a gente desse projeto editorial. Conta aí. Sálvio, o áudio está fechado. Tem que liberar o áudio. Espera aí, só um minutinho. Acho que liberei aqui. Então, tá ok, né? Então, Atucha, é um projeto grande, né? É um projeto que está sendo, na verdade, encabeçado por um parceiro que todos conhecem, que é o Rafael Valim, que é o editor da Contracorrente, em conjunto com a Cotra Editorial, com o apoio do 247, um projeto que tem o Florestan Fernandes Júnior aí como um baluarte para, né, nos conduzir, nos ajudar, e o Bernardo Recupero, professor de Sociologia da USP, que tá nos dando todo o suporte técnico, toda a questão mais, digamos assim, erudita da questão, para melhor compreensão das questões apresentadas pelo Florestan. E vamos publicar toda a obra, vamos republicar toda a obra, começando com essa que ela tem um sentido um tanto pendular, eu não sei se o Florestan vai concordar com isso, que é uma obra que vai mais ou menos, onde o Florestan Fernandes sai de uma posição mais teórica para uma posição mais pragmática. Ele já vai atuar mais, digamos assim, algo mais próximo de uma militância. Mais tarde ele vai entrar na política, vai ser inclusive um grande constituinte, né? Eu não sei se ele se elegeu 2 ou 3 vezes como deputado federal. Essa reposição, ela se faz assim muito importante por causa disso, porque toda a sociologia brasileira, ela hoje está de alguma maneira ligada à produção do Florestan, que foi inclusive o professor do Fernando Henrique Cardoso, foi, enfim, toda a geração, né? Da segunda metade do século XX, esteve ligada à produção desse grande brasileiro. Agora, que eu falei antes, eu gostaria muito de ouvir o Florestan a esse respeito. Gostou da capa, Florestan? Gostei, participei até da reunião que definiu a edição dessa coleção, né? Porque a editora está a Contracorrente, né? Tá publicando os títulos mais importantes dele. Aliás, eram os títulos que estavam da editora Globo, né? Eu tirei da editora Globo, trouxe para o Contracorrente, né? E a primeira obra é a Revolução Burguesa no Brasil, que é talvez a obra mais importante, mais forte dele como sociólogo, né? A análise que ele faz sobre o capitalismo no Brasil, né? E uma obra que se torna marco também da sociologia brasileira, né? A Ruth Cardoso, que trabalhou com meu pai, né? Ela era uma grande pesquisadora, né? Ela um dia disse para mim, falou, olha, o Florestan, com a Revolução Burguesa, criou um divisor de águas, o antes e o depois da Revolução Burguesa no Brasil, né? Agora, ele tem obras importantes na antropologia, por exemplo, que é a função social da guerra na sociedade tupinambá, né? Que ele faz um estudo ainda com 23, 24 anos de idade, ele faz um estudo muito profundo sobre uma tribo extinta, né? Os tupinambás, né? Que eram antropófagos, né? E aí ele escreve 2 livros sobre os tupinambás, depois ele entra na questão do negro no Brasil, do racismo, escreve 3 obras também importantes nessa área, né? E tem muitos livros sobre metodologia e também sobre sociologia, né? Como teórico, né? E como disse agora há pouco, com a Revolução Burguesa, ele vai, né, ele começa uma interpretação mais política, né? Ele começa a fazer interpretação política
do capitalismo no mundo e especificamente no Brasil, né? E a obra dele passa a ser uma obra mais com um posicionamento político dele, né? E nesse período ele produz também muita coisa, e ele decide depois ser deputado constituinte. Já no fim da vida, o Florestan, meu pai, ele contraiu uma cirrose em 72, numa transfusão de sangue, que ele, antes de morrer, me disse que tinha certeza que aquilo foi proposital, que foi coisa da ditadura, né? Mas, enfim, quando ele descobriu que ele estava com a cirrose por causa da transfusão de sangue, ele passou a se tratar. Então, ele poderia viver muito, porque ele era uma pessoa muito saudável, né? Assim, era um homem que não fazia grandes extravagâncias, nem na bebida, nem na alimentação. Mas, no fim, ele morre com 75 anos, por conta dessa cirrose. E, então, quando ele vai para o Congresso Constituinte, ele tinha 65 anos, 66, e vai muito como um observador do Brasil, um sociólogo observando o Brasil de dentro do Congresso. Lógico que ele teve uma atuação importantíssima, principalmente na área de educação, né, que era a área que ele militava, né, que ele já começou a participar nos anos 50, né, na campanha da escola pública de qualidade, né, e na comissão de educação ele vai ter um papel importantíssimo na elaboração de muitas questões importantes que vão nortear as escolas, as verbas para as escolas públicas no país, né? Então, essa obra dele, ela é muito atual, né? Apesar dele ter falecido em 95, ele faz análises da crise do capitalismo. Ele lá atrás já apontava o que mais ou menos iria ocorrer com o capitalismo, né? Então, assim, é uma obra referência hoje ainda para quem quer entender o Brasil e o momento que nós estamos vivendo.